Olá, estamos iniciando agora o segundo módulo sobre sono diurno do bebê e a aula de agora eu vou falar sobre as sonecas ao longo do dia. Qual a importância? Bebês que dormem durante o dia é um bebê que dorme bem à noite. Isso não é novidade, eu já venho falando isso ao longo do curso. São raras as exceções em que o bebê não dorme durante o dia e dorme bem à noite, rara mesmo. Geralmente, quando o bebê não dorme, não tira soneca durante o dia, ele está estressado ao final do dia, dá muito mais trabalho para dormir, você vai ter que lidar com o bebê totalmente estressado e irritado. Aquela história que os idosos, que os nossos avós, os nossos pais têm de dizer que deixa o bebê acordado porque ele vai dormir mais à noite, isso é ilusão, não existe, é inversamente proporcional às características do bebê, porque ele não sabe controlar o sono, ele não sabe se manter acordado de forma sem ficar estressado. Então, deixa o seu bebê tirar as sonecas dele durante o dia. Ah, mas meu bebê não tem sono durante o dia, dependendo da idade, né? Porque geralmente quando é recém-nascido eles dormem muito, mas quando vai crescendo essas sonecas realmente vão diminuindo. Se o bebê não tem sono, ok, você não vai ficar forçando o bebê a dormir. Tem bebê que geralmente pode acontecer do bebê não ter sono, realmente, mas geralmente, na maioria das vezes, eles têm sono sim. É muito difícil ter um bebê que pegue o dia inteiro sem dormir. Eles vão precisar de sonecas pela manhã e sonecas durante a tarde. A soneca da manhã não substitui a soneca da tarde. A soneca da manhã, ela é uma soneca mais para reparar o sono mesmo, para que ele relaxe. E a soneca da tarde, ele vai metabolizar o que ele está aprendendo ao longo do dia. Então, ambas as sonecas são importantes. Por menor que seja, já ajuda esse bebê a relaxar. Bebês muito novos, de mais ou menos 1, 2, 3 meses, 4 meses, tiram muitas sonecas durante o dia. É normal eles tirarem de 4 a 5 sonecas, de 1 hora, 40 minutos, 1 hora e meia. Quando eles são novinhos, geralmente eles precisam muito dessas sonecas, porque eles dormem mais mesmo. Então, pode ser 2 sonecas pela manhã e 3 à tarde, ou 3 pela manhã e 2 à tarde, enfim. Até os 4 meses eles dormem muito. A partir de 5 meses eles já ficam mais espertos e esses números de sonecas vão reduzir. Então, um bebê com 6 meses, 7 meses, ele vai ter aí de 2 a 3 sonecas. Gente, isso é uma média, volto a dizer, não existe receita de bolo, não coloca seu filho em tabelas, não tenta encaixar seu filho em tabela porque você vai se frustrar. Eu estou falando aqui, mas possa ser que a sua realidade seja um pouco diferente. Existe o contexto que você pode atuar, mas de acordo com a sua realidade. Você vai colocar isso no seu dia a dia. Não vai encaixar o seu filho na tabela porque não existe. Vai apenas se frustrar e ficar achando que não consegue ou que dá certo para todo mundo e que não dá certo para você. Não é assim. Mas o normal é que bebês de 6, 7 meses tirem de 2 a 3 sonecas por dia. E aí essa soneca pode ser 40 minutos, geralmente é uns 40 minutos, mas pode ser de 30 minutos, vai depender do bebê. Bebês de 1 ano já reduz bem menos, tira aí 1 soneca, 2 no máximo, bebê que dorme mais tira 2, e bebês que são mais ativos tira 1 soneca só, lá tipo só à tarde, porque à noite ele já está dormindo bem melhor, então essas sonecas durante o dia realmente reduz a quantidade. Um bebê de 6 meses ele consegue ficar aí de 2 a 3 horas acordado. Eu vou colocar a tabela aqui na tela para você ver, é uma tabelinha que diz a quantidade de horas que o bebê consegue ficar acordado de acordo com a idade dele. É regra? Não, é apenas para você se basear. Você vai apenas ter uma orientação de quantas horas mais ou menos o seu bebê fica acordado. Mas já já eu vou te ensinar a saber quanto tempo realmente o seu bebê especificamente ele fica acordado. Mas um bebê de 6 meses, ele fica em média de 2 a 3 horas acordado. E aí para esse bebê de 6 meses o ideal é que ele tire 2 sonecas. Uma mais curta pela manhã, porque ele já passou a noite dormindo melhor, né? Tá com bem menos despertares noturnos, geralmente 1, 2 só na madrugada, né? Mama e volta a dormir. Então, com 6 meses ele tá tirando aí uma soneca rapidinha pela manhã de 30 minutos, 20 minutos, 30 minutos, no máximo 40 minutos, no máximo. Mas geralmente essa soneca da manhã é bem rápida mesmo, com os 6 meses, a partir de 6 meses. E aí tirando uma soneca mais longa à tarde, de 2 horas, 1 hora e meia, vai depender do seu bebê, mas geralmente acontece isso, uma soneca a partir de 6 meses, uma soneca curta pela manhã e uma soneca mais longa à tarde. Uma dica importante aqui, não deixe o seu bebê dormir a partir das 17 horas. Se o seu bebê está sentindo sono às 17 horas, provavelmente o dia dele, as sonecas durante o dia não estão bem organizadas. O sono, se o bebê tirar uma soneca às 17 horas, isso vai influenciar totalmente no sono noturno. Porque o bebê vai dormir umas 17 horas, vai acordar aí umas 6,
7 horas, e aí vai demorar mais para dormir, porque você não vai conseguir fazer o ritual noturno e ele vai dormir bem mais tarde. Então tem que ser ajustado essas sonecas para que o bebê esteja dormindo a soneca da tarde, mais ou menos umas 2 horas da tarde até umas 4, se ele tira a soneca de 2 horas, então ele dorme de 2 às 4, para que ele não fique com sono às 17 horas, mas que a partir das 17 já começa todo aquele ritual, aquela preparação do ambiente, para que se inicie o ritual noturno e aí sim o seu bebê durma e engrene um sono de 4 a 6 horas seguidas à noite. Então, evite que ele durma às 17 horas. Se você percebe que ele está tendo sono às 17, antecipa esse sono dele. Tenta fazer ele dormir bem antes, para que às 17 horas ele esteja acordado. Gustavo teve um dia que ele dormiu às 17, 17h30. E quando eu não sabia disso, eu deixei ele dormir. E, gente, ele acordou de madrugada, de 3 horas da manhã, e simplesmente não queria mais dormir. Porque ele engrenou nesse sono de 17h30, de 5h30 da tarde até 3 da madrugada, e ele ficou sem querer dormir. E eu fiquei lá com o bebê, ó, ligadão. Então não deixa seu filho dormir às 17. Ajusta as sonecas durante o dia para ele tirar as sonecas dele antes das 17 horas. Para que às 17 ele esteja acordado e aí, no horário certo que você definiu junto com o seu bebê, né, que você viu que é o ideal, você começa iniciando a rotina noturna. Então vamos lá. Como fazer essas sonecas durante o dia? Primeiro, as sonecas durante o dia devem ser em um ambiente super tranquilo, sem luzes, sem barulho, sem luzes assim. A luz do ambiente você vai ter, sem luz artificial, que eu digo. Porque, por exemplo, você pode botar o seu bebê no quarto com a luz acesa e querer que ele durma. Não, não é assim. Ou a luz ambiente do sol natural, ou então você pode fechar as janelas. Você vai testar. O seu bebê dorme melhor durante o dia com as luzes, com o menor luz possível, tipo você fechando a janela, fechando as portas da casa, deixando o ambiente mais escurinho, ou ele dorme melhor com um ambiente mais claro? Como é que você acha que seu filho dorme melhor? Analisa. No meu caso, o Gustavo dorme bem à luz do dia mesmo. Eu coloco ele para dormir no terraço, eu tenho uma rede, eu me balanço com ele e ali ele dorme. Só que eu conheço bebês que dormem melhor em um ambiente mais escurinho, então cabe a você testar com o seu filho. Se ele é recém-nascido, você vai adaptá-lo e aí você vai escolher qual é melhor para você, que você acha. Eu acho melhor o bebê dormir num ambiente mais claro, porque ajuda até no ritmo circadiano, que ele vai conhecer o que é dia e o que é noite. Se o seu bebê já tem uma rotina de dormir no escuro, então muito provavelmente ele não vai se adaptar a dormir no claro. E aí você continua mantendo ele dormindo num ambiente mais escurinho. Ou se ele está num ambiente claro e você acha que ele tem um sono muito agitado, teste um ambiente mais escuro, fecha a janela, deixa um ambiente mais escurinho, que talvez ele consiga relaxar mais. Então testa aí com seu filho. E onde dormir? Onde fazer essas sonecas durante o dia? A primeira opção é o berço. Você pode ninar o seu bebê, amamentar, enfim. E o importante é que antes de o bebê sentir sono, você já está com o ambiente totalmente tranquilo, não fazer brincadeiras de estimular ele, de ficar fazendo com que o bebê fique ligadão. Você já vai acalmando, acalma o ambiente, desliga todos os sons. Ah, mas eu moro em prédio e sempre tem som de vizinho, som lá embaixo na rua. Isso aí você não consegue intervir. Eu tô falando para você interferir nos sons que você tem, que você pode intervir, que é som de TV, som de rádio ligado, se alguém tá batendo em algum canto dentro de casa, se você pode pedir para essa pessoa fazer menos barulho, né? Os sons que você pode interferir. Os sons de um ambiente externo, geralmente o bebê já está adaptado porque ele já estava acostumado a ouvir isso no seu útero. Por exemplo, na minha casa tem muito barulho de cachorro, mas Gustavo não acorda com esses barulhos porque ele já estava habituado. Sempre foi assim, sempre teve esses cachorros ao redor da minha casa, dos vizinhos, então geralmente ele não acorda porque ele já está habituado. Mas eu não usava nenhum barulho de som de TV. Em casa só ficava, quando eu ia colocar ele para dormir, estava tudo em silêncio na minha casa, os sons que eu podia interferir. E aí ninava ele e colocava ele no berço. Se o bebê não aceita ficar no berço, aí você vai ter que tentar colocar ele em um outro ambiente. Pode ser, por exemplo, o carrinho. Geralmente Gustavo tirava os sonos dele, as sonecas dele no carrinho de bebê. Sempre foi assim, quando ele era mais novinho. Então, testa lá no carrinho, coloca o cinto de segurança, ou se ele estiver sem o cinto, você tem que estar sempre do lado dele, né? Porque pode acontecer dele se mexer e acabar acontecendo algum acidente. Então, você vai fazer escalas de tentativa. Tentou no berço, viu que ele não teve uma soneca muito boa, não rendeu muito, tenta no carrinho, porque ele fica mais perto de você e fica observando, né? Se não deu certo no carrinho, tenta o bebê conforto. Mas o bebê conforto você só pode usar se você estiver ali, ó, vigiando mesmo, olhando.
porque o bebê conforto pode acontecer do bebê se mexer, o bebê conforto virar, porque ele não está bem acoplado no ambiente ideal dele, né, que seria o carro. Então precisa de muita atenção. E aí no carrinho você pode, se o seu bebê gosta de dormir um pouquinho mais escuro, você puxa aquela coisinha do carro, né, que deixa dentro do carro mais escurinho, fecha as janelas da casa e vai dando um passeio pela casa com ele, balançando, ninando, cantando uma musiquinha que você gosta. E vai cantando e ninando ele, vai passeando pela casa, que aí ele pode pegar no sono. Isso funciona mais quando os bebês não são recém-nascidos. Quando eles são recém-nascidos, ele pega no sono rapidinho, né? Conforme eles vão crescendo, vai precisando ser ninado um pouco mais. E aí você vai cantando e ninando no carrinho. No bebê conforto, você pode balançar o bebê conforto. Com o Gustavo dá certo isso. Às vezes, quando eu saio com ele, preciso sair e tá no horário da soneca dele e eu tô em um ambiente tranquilo, eu coloco ele no bebê conforto e fico balançando e cantando pra ele. E ali ele pega no sono. Geralmente dá bem certo, ele dorme bastante no bebê conforto balançando. Então você vai ter que ver estratégias que o seu bebê vai se adaptando, que melhor se encaixa para o seu filho. Eu estou dizendo várias aqui e você vai escolher e vai testando com o seu bebê. Se não deu certo no berço, não deu certo no carrinho, não deu certo no bebê conforto, tenta na cama, amamentando. Talvez ele durma mais rápido e durma melhor. Você coloca ele para mamar e vai botar ele na cama. Ou então você deita na cama com ele, apaga a luz. Ou então deixa só a janela aberta com a luz do dia mesmo. E deita na cama com ele e vai ninando, cantando, batendo no bumbumzinho dele. Mas na cama também tem que ter atenção, né? Que você vai precisar estar lá com ele. Você não vai poder sair e resolver algo, fazer algo, porque ele vai estar na cama, pode acontecer dele se virar e acabar acontecendo algum acidente. Então precisa de muita atenção. E aí, por último, tem a opção do canguru ou do sling, porque é onde eles geralmente aceitam dormir, porque está em contato com a mãe, né? Se o seu bebê tem essa necessidade de estar muito próximo, de estar grudado, é a melhor opção. Gustavo, no meu caso, ele não tinha essa necessidade. Desde recém-nascido, ele sempre fez as sonecas dele distante de mim. Eu sempre coloquei ele no carrinho ou no berço e ficava próximo. Quando ele chorava, eu pegava, acariciava, dava carinho, botava para mamar e botava de volta e ele sempre dormiu. Mas eu sei que existem bebês que não são assim, que eles têm uma necessidade maior de contato. Então, se o seu bebê é desse, coloque ele no canguru, coloque ele no sling, porque aí ele vai dormir e você vai poder realizar suas coisas, fazer suas tarefas, fazer suas coisas em casa. Então, são essas as opções que você pode testar de fazer o bebê dormir durante o dia. Lembrando que é muito importante o ambiente, está tudo ok, está todo organizado e preparado para que esse bebê consiga tirar essa soneca durante o dia. Não ter barulho é importante, não tem essa de que o bebê precisa se acostumar a dormir no barulho. Nem você dorme no barulho porque o bebê tem que dormir. Não precisa você tirar todos os sons, ter aquele silêncio total. No meu caso, eu utilizava sempre o movimento normal da casa, sem muito barulho, sem muitos batidos, óbvio. Mas era um ambiente tranquilo, o máximo de silêncio possível que eu conseguia fazer durante o dia. Dormir no barulho, minha gente, é muito ruim, principalmente para um bebê que ainda não sabe racionalizar tudo. Ele não vai conseguir relaxar, vai se estressar, vai acordar antes da hora, vai ficar mais irritado. Então, tenha o máximo de silêncio na sua casa e prepare o ambiente para que ele inicie essas sonecas. A gente vai encerrar essa aula por aqui, para não ficar muito longa, e na próxima aula eu vou te ensinar a identificar a janela de sono do seu bebê.